Fala, guerreiros! Boa tarde, bom dia, boa noite. Sei que você vai ver esse vídeo, mas espero que antes do jogo hoje contra o Fortaleza comece o Campeonato Brasileiro. Vocês devem estar falando, pô, ele tá tão feliz para falar no pré-jogo. Vamos lá, né? Volta, né? Voltam os jogos do Fluminense. Isso é uma beleza, né? Entre aspas, né? Porque muita gente está criticando aí o método do como o Mano tem feito o Fluminense jogar. Eu sou um deles, não gosto, né, do trabalho do Mano Menezes esse ano. O ano passado foi perfeito, conseguiu o que precisávamos, mas eu acho que ele teve oportunidade, ficou, o Mário deixou, né? Mas eu acho que nesses 3 primeiros meses o time não anda, o time não evolui. E hoje tem o primeiro jogo do campeonato. O Campeonato Brasileiro começa hoje com 6 jogos, né? Praticamente todos os jogos hoje no sábado. Estranho, né? Difícil, né? Geralmente os jogos são quase todos domingo. Amanhã temos mais 3 jogos e na segunda-feira, fechando a rodada, tem mais um jogo. Mas o que importa é o jogo de hoje. Então vamos falar de tudo isso entre Fluminense e Fortaleza, como vêm os times, quais são os desfalques, qual o provável time titular, a arbitragem, tudo agora para vocês aqui no canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da Torcida Tricolor. Vem comigo! Alexandre Pantoja, aqui é o canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da Torcida Tricolor. Inscreva-se, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos, ajuda bastante. Ative as notificações em todas, dá essa moral. Queremos chegar aos 1.000 inscritos aí agora, nossa nova meta. Nos ajude com essa meta, então compartilhe, visualizem, manda bastante, faz com que o YouTube mande o meu vídeo para o maior número de pessoas, então dá essa moral aí. Fluminense começa hoje sua caminhada no Campeonato Brasileiro lá na Arena Castelão contra o Fortaleza às 18h30. Jogo difícil, né? Sempre é um jogo difícil contra o Fortaleza, dependente da situação deles, porque a nossa também não é tão boa, né? Fortaleza vem de 4 jogos aí sem vencer, 3 derrotas e um empate. Um empate que deu o título ao Ceará, né, no campeonato estadual. Segundo título do Ceará, né, nos últimos 2 anos o Ceará vem ganhando, é o Fortaleza. Na final do estadual, o Fortaleza não vem rendendo bem desde o início do ano, né? Foram 8 vitórias e 6 derrotas. Muitas derrotas para o time do Vojvoda, um excelente técnico, está há 5 anos no comando aí da equipe, fazendo um grande trabalho, por sinal, e é sempre perigoso, né? Porque em 2022 eles estavam lá na zona de rebaixamento, lá em último, e fizeram uma recuperação incrível, né, no campeonato, se não me engano, terminaram na vaga de pré-libertadores. Provável escalação do time do Vojvoda, né, que é o mandante do jogo. Vamos aqui analisando para vocês aqui. João Ricardo é o goleiro, Mancuso lateral direito, Kusevich, Tite e Bruno Pacheco, tá? O Diogo Barbosa, que era o nosso lateral, né, que foi pro Fortaleza, recebeu um bom aumento salarial, né, um tempo de contrato maior. É banco, tá? Banco, e hoje, para mim, ele faria diferença, né? Porque eu gosto do Diogo Barbosa, acho que ele é melhor que o René, acho que disso ninguém duvida, porque muita gente não queria o René. Então acho que hoje ele faria uma diferença nesse time do Fluminense contra o Fortaleza. Mas agora ele está do lado de lá, né? Lucas Sacha, Paul Fernandes, Martínez. Paul Fernandes foi o que jogou a final da Libertadores contra a gente. Marinho, Moisés e Lucero, né? Esse é o provável time do Fortaleza, do Vojvoda. Lembrando, né? O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, tem que começar o Campeonato Brasileiro bem. Mas um empate fora de casa. Eu acho que o Fluminense tem que pensar grande. E o Fluminense do técnico Mano Menezes, né, teve um problema, né, com o volante Otávio, que estava vindo como titular, além de eu achar que ele não estava fazendo bons jogos. Rompeu o tendão de Aquiles, só volta lá para o final do ano ou só ano que vem. Uma lesão muito grave. Mais um jogador que o Fluminense vai pagar lesionado, né? Acontece, né? Teve o Lelê, teve o Renato Augusto, agora o Otávio. Né? Infelizmente, o Fluminense nos últimos anos tem tido muitos problemas de jogadores lesionados por muito tempo, né? Outros desfalques são Gabriel Fuentes, né? Ele está lesionado, só deve voltar perto ali do Mundial, né? Com uma lesão no adutor da coxa esquerda, e o Paulo Henrique Ganso está em transição aí, né? Em relação aí, vai ser liberado para treinar com o grupo a partir de semana que vem, né? Então vamos lá, provável escalação do Fluminense. Vou colocar o campinho na tela para vocês, né? Fábio, né? Na lateral direita, Guga ou Samuel Xavier. Né? Eu acho que Samuel Xavier deve ser o titular, porque ele é mais ofensivo que o Guga, né? E do outro lado a gente tem o René, Thiago Silva, Ignácio e René, sendo que o Freitas seria o titular na final contra o Flamengo, né? Se ele não tivesse sido expulso no primeiro jogo.
Então há essa dúvida, né? O Ignacio é muito titular, nos últimos jogos vem sendo titular com o Thiago Silva, mas pode pintar o Freitas para fazer essa dobradinha ali com o René. Foi onde o Mano falou que treinou muito isso entre os dois e que gostou, né, desse tipo de treinamento, antes até da final. Meio, Martinelli vai ser o primeiro homem de meio campo, novamente, ele que é um segundo homem, né, vai jogar ali como primeiro, Bernal no banco, então mostra que o Martinelli tem força. E eu vou te falar, muita gente não gosta do Martinelli, eu gosto do futebol do Martinelli e acho que ele é um dos poucos que se salva nesse início de ano. Hércules ganhando uma nova chance, agora contra o seu ex-time, pode ser coisa do destino, né? Lima, aí é o problema, né? Lima jogou o Fla-Flu vindo de lesão, praticamente ele só entrou em campo, ele não jogou, né? Muito mal no segundo jogo da final. Acho que foi uma escolha errada do Mano. Teve tempo agora para treinar. Mano diz que ele é a melhor opção quando o Ganso estiver de fora. Eu não acho, tá? Eu não acho. Eu talvez fizesse o meio-campo com o Martinelli, Hércules, talvez colocasse o Bernal de primeiro para jogar com o Martinelli e Hércules mais liberados, com áreas no meio, fechando um pouco o meio-campo, jogando no ataque com o Canóbio livre e o Cano. Seria a minha opção. Ele fez algumas vezes isso no ano passado e deram certo, principalmente no último jogo contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Mas ele vem de áreas abertas pela direita, Canóbio na esquerda e Cano no comando de ataque. Eu acho que o time fica muito espaçado, né? Não tem jogado bem nesse esquema, mas esse é o provável time do Fluminense para o jogo de hoje. Lembrando, Fortaleza não vem bem, né? Venceu dos times de Série A, venceu o Sport fora de casa, né? Mas aí perdeu por Vitória em casa e perdeu 2 jogos para o Ceará, que está na Série A, e teve um empate. O Fluminense também não vem lá muito bem, né? Perdeu para o Botafogo, que é o pior time da Série A do início da temporada, é o pior, né? O Fluminense perdeu por 1-0. Ganhou o Vasco jogando bem, relativamente, porque o Vasco também não jogou nada. E nos 2 jogos contra o Flamengo, 2 empates, um ridículo, né, com poucas chances de gols. No segundo jogo também, né? E na derrota por 2-1, teve 1 ou 2 chances, fez um gol. Então o Fluminense também não vem bem. É um jogo onde os dois não vêm bem, mas a gente teria que aproveitar mais a má fase deles, né? Eles estão numa fase pior, na Copa do Nordeste eles podem até se classificar sem problema, mas perderam as últimas partidas, né? Ele poupou para a final do Cearense, acabou não adiantando. Então a gente tem que aproveitar essa má fase, né? Depois o Fluminense vai ter jogos seguidos dentro de casa contra clubes que, na previsão de muitos, né, vão brigar ali pela parte baixa da tabela. Vitória, o Ceará seria a 12ª rodada. Se tiver Vitória, Ceará, o Vasco, né? Então a gente tem que aproveitar, né, essa sequência que teremos em casa. Red Bull Bragantino, né? Vamos pegar o Santos aí também. Então, o Fluminense tem que começar o ano e o brasileiro muito, mas muito superior do que começou ano passado. Ano passado foi lastimável. É lógico que a gente não quer também que o time fique brigando do meio para baixo, né? Não é essa a intenção de um clube grande e enorme como o Fluminense. É brigando a parte em cima da tabela. Eu acho que é o principal campeonato do Fluminense esse ano. O Mundial a gente sabe que é muito difícil, é praticamente impossível, né, chegar até a final. Copa do Brasil eliminatório, bom campeonato. Tem a Sul-Americana também com foco. A gente vai ter que ver se o Fluminense vai aguentar jogar esses 3, 4 tipos de competições. Se tem elenco para isso. Eu acho que não tem nenhum time formado, quanto mais um elenco. Então a gente tem que começar muito bem, começando por hoje, o Campeonato Brasileiro. Vamos já falando da arbitragem para terminar esse vídeo, né? Um vídeo de pré-jogo. Falei as principais coisas do jogo de hoje. O árbitro é o José Pereira Lima, de Pernambuco. São poucos jogos do Fluminense. E o VAR, né? Vamos ver se o VAR funciona nesse início de brasileiro. Gilberto Rodrigues Castro Júnior, de Pernambuco. Lembrando, tivemos mudanças na CBF em relação ao VAR. Agora são 4 árbitros, 3 de fora e 1 nacional, que estão analisando, né, a arbitragem nacional nesse Campeonato Brasileiro de 2025. E teremos também um impedimento semiautomático, é uma novidade para o Campeonato Brasileiro que já se usa lá fora. Esperamos que com todas essas mudanças, né, independente do Edinaldo Silva continuar mandando nessa CBF falida, né, falida de ideias, né, falida de melhoras, que pelo menos no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, né, o VAR e a arbitragem possam ser muito melhor do que as arbitragens dos anos anteriores, né? Então vamos pro jogo, tamo junto. Depois no pré-jogo a gente se fala, se Deus quiser, com um jogo bom do Fluminense, pelo menos, né? Tá difícil ver o Fluminense jogar bem, esperamos que hoje seja diferente e que a gente veja algumas mudanças em relação
a mentalidade do Mano em relação a alguns jogadores. Perdemos mais 2 jogadores que eu não falei aqui, lembrei agora, o Isaac com a mesma lesão do André e o Riquelme Felipe também, talvez fossem convocados até para a seleção sub-17, está disputando o Sul-Americano. Os 2 lesionados vão ficar aí praticamente 60, 70 dias fora, mais 2 desfalques, né? Além do Otávio, mas esses 2 desfalques são 3 desfalques. O Fluminense vai ter que ir ao mercado, não tem jeito. Vai ter que ir ao mercado, pegar um primeiro homem de meio campo, de preferência um bom para ser titular. E eu ainda acho que precisa de um meia, né, para jogar com o Paulo Henrique Ganso. Ah, mas ele trouxe o Lescano. É garoto, a gente ainda tem que ver ele em campo. E um centroavante, não tem jeito. Só Cano e só Everaldo não dão jeito para um campeonato longo com o brasileiro e para uma temporada estressante, desgastante, cheia de jogos que nós vamos ter até o final do ano. O Campeonato Brasileiro termina 3 dias antes do meu aniversário. 2 dias antes, desculpa. Termina no dia 21 de dezembro, perto do Natal. Então a temporada vai ser longa, tá? Tamo junto, fique com Deus, até o pós-jogo. Tamo junto. Vitória! É uma coisa que eu gosto do Diniz, gostar dele. Vitória, Fluminense! Esperamos.